Olá, gostaria de falar hoje sobre o medo do amanhã. Muito obrigado por você ter entrado no nosso canal Autoajuda com a Ajuda do Alto. Convido você a se inscrever em nosso canal, a compartilhar nossos vídeos, a dar o seu like. Venha comigo no vídeo de hoje. Gostaria de fazer uma reflexão um pouquinho hoje sobre a vida de Eliseu, um dos maiores profetas do Antigo Testamento, alguém que fez grandes milagres. Ele foi um sucessor de Elias, o profeta. Elias também foi um homem extraordinário, que não conheceu a morte. Ele foi arrebatado ao céu através de um redemoinho. E antes dele ser arrebatado, ele perguntou para Eliseu: o que você quer que eu faça por você? E Eliseu disse: olha, eu quero uma porção dobrada desse poder que você tem na sua vida, uma porção dobrada do Espírito. E Eliseu então deu a ele a sua capa. História extraordinária. E Eliseu fez grandes milagres no Antigo Testamento. Ele foi usado para ajudar muitas pessoas. Mas deixa eu esclarecer algo aqui importante. O que Eliseu fez não veio dele mesmo. O poder não vinha dele. Ele fez esses grandes milagres através do poder de Deus. Na verdade, em última instância, em última análise, quem fez na verdade foi Deus na vida das pessoas. Muitos milagres. Muitos dos milagres operados por Eliseu estavam relacionados à alimentação, pessoas que estavam passando necessidades, privações, milagres relacionados à água, milagres relacionados a pagamento de dívidas, pessoas que foram livres de envenenamento, inclusive. E isso significa que Deus não nos abandona nas horas da dificuldade. Quem sabe eu estou falando com alguém que está temeroso com relação ao próximo ano, não é verdade? Medo, porque tem dívidas a serem pagas, talvez esteja desempregado e não tenha perspectiva de um trabalho para sustentar sua família, questão do próprio alimento de cada dia. Quem sabe você tem acordado nas caladas da noite, angustiado e preocupado, temeroso. Tem se perguntado: como será o dia de amanhã para mim? Terei condições de saldar minhas dívidas? Terei condições de sustentar minha família, de pagar minhas continhas? Quem sabe um medo se apodera do seu coração, temeroso quanto ao dia de amanhã. Talvez você se pergunte: será que Deus se importa comigo? Será que Deus vai suprir essas minhas necessidades? Será que Deus está no leme da minha embarcação? São perguntas talvez que vêm à sua mente e o deixa temeroso com relação ao próximo ano. Alguns dos milagres que Eliseu operou, como por exemplo o que encontramos no livro de 2 Reis, capítulo 4, que foi o caso de uma viúva que tinha perdido seu esposo, que deixou uma grande dívida, e o credor foi até a sua casa, queria levar seus 2 filhos como escravo para pagar as suas dívidas. E Eliseu, ao chegar na casa dessa senhora, dessa mulher, dessa viúva, perguntou para ela o que ela tinha em casa. Ela disse: olha, só tem um vasilhame, uma botija de óleo, de azeite, possivelmente azeite de oliva. Então ela tinha apenas um jarro de azeite. Eliseu disse para ela o seguinte: vá até seus vizinhos, peça todos os vasilhames que você puder, quantos jarros você puder, leve para dentro de sua casa, feche a porta com seus 2 filhos e você agora derrame o azeite deste
o azeite desse jarro que você tem nesses vasilhames. E ela começou a derramar. E não parava de sair mais azeite. Ela foi enchendo todos os outros vasilhames, foi enchendo até o último. Até o momento que ela perguntou para o seu filho, me traga mais uma jarra, mais um vasilhame. Não havia mais nada. E o azeite parou de escorrer daquele vasilhame. Um tremendo milagre. E ele disse para ela, agora você vende, salde suas dívidas e fique com o resto. Veja, é Deus cuidando dos pormenores, preocupado com as pequenas coisas, com as dívidas das pessoas. Na história de Eliseu temos um outro episódio extraordinário. Uma determinada senhora que fez um quartinho, né? Um quartinho para que quando o homem de Deus ali passasse, pudesse pousar, ter o seu descanso. E ela era estéril, ela não tinha filhos. E Eliseu disse para ela, olha, você vai ter um filho, você vai engravidar. Ela, não brinque, meu senhor, com a sua serva. Ele disse, não, fique tranquila, você vai engravidar. E de fato ela teve um filho. Alguns anos depois, aquele menino adoeceu e veio a óbito. E ela chamou o profeta. E quando o profeta chegou, ele estava deitado em uma cama, lá num quartinho, em cima, na parte de cima da casa. E as escrituras nos dizem que Eliseu deitou sobre aquele menino, colocou as suas mãos nas mãos do menino, seus lábios nos lábios do menino, os olhos nos olhos do menino, aqueceu um pouco o corpo daquele menino, se levantou, andou no quarto de um lado para o outro, voltou, deitou-se no menino, sobre o menino, e o menino expirou 7 vezes e abriu os olhos. Estava vivo novamente. Ele entregou aquele filho nos braços de sua mãe de novo. É Deus preocupado com os seus filhos. Em outra ocasião, alguém fez uma comida e pegou uma erva venenosa, colocou no alimento. E eles começaram a comer, perceberam que era veneno. Eliseu colocou lá um pouco de farinha, podem comer, e a comida ficou desenvenenada novamente. Mais um milagre, né? Deus preocupado com a alimentação das pessoas. Em outra ocasião ele fez um outro milagre, pegou 20 pães, a semelhança do que Jesus fez lá no Novo Testamento, a multiplicação dos pães, e aqueles pães foram multiplicados para 100 homens. Deus preocupado com as pessoas, Deus preocupado com os seus filhos, Deus preocupado com o ser humano. Numa ocasião, alguns homens estavam cortando lenha de machado. Claro que o ferro era um material bastante precioso naqueles dias, né? Não havia tanto material de ferro como existe nos dias de hoje. E de repente o machado daquele homem saiu do cabo e caiu na água, no riacho. E ele não encontrou mais. E era um machado emprestado. Era algo extremamente valioso naqueles dias. E Eliseu fez uma oração, e o que aconteceu com o machado? O ferro boiou na água, flutuou na água. E aquele homem recolheu ali o seu machado de novo. Deus preocupado com os pormenores na vida de seus filhos. E foi o que Jesus disse, que Deus conhece, até mesmo que se um cabelo cai de nossa cabeça, conhece quantos fios de cabelo tem na nossa cabeça. Deus nos conhece detalhadamente e sabe o que nós precisamos. Deus não se preocupa apenas com pequenos problemas, Ele também se importa com os grandes problemas da tua vida, meu amigo. E um dia o rei da Síria queria guerrear, dominar os israelitas, o povo de Israel. E ele forjava alguns planos lá no seu castelo, no seu palácio, lá na intimidade, na recâmara do seu palácio. E quando ele ia executar o plano, o que acontecia? O rei de Israel sabia de antemão o seu projeto e se escapava, né? Fugia dos seus investidas. E chegou um momento em que o rei da Síria disse, tem algum espião aqui, alguém a favor deles no nosso meio, algum traidor. E alguém disse, não, rei, não é isso, é que existe um cidadão aí, existe uma pessoa chamada Eliseu. E tudo que o rei planeja aqui na sua recâmara, o Eliseu vai lá e conta para o rei de Israel. E aí eles não são pegos de surpresa. E o
rei da Síria então pegou um exército e foi para a cidade onde Eliseu se encontrava. E cercou aquela cidade, com o objetivo de prender, possivelmente matar Eliseu. E o moço de Eliseu tinha um jovem que sempre o acompanhava. Quando aquele jovem acordou pela manhã, foi até a rua, até fora da casa, e olhou em volta da cidade e viu um exército em todo acampado, com seus cavalos, soldados com suas espadas, suas lanças, cercando a cidade. E o jovem entrou em desespero, disse: ai, Senhor meu, é o nosso fim, estamos perdidos. E Eliseu disse para o jovem, na verdade Eliseu fez uma oração e disse: Senhor, abra os olhos do jovem para que veja. E os olhos do jovem, como que umas escamas saíram dos seus olhos, e ele conseguiu ver sobre as montanhas em volta da cidade carros de fogo e anjos poderosos com suas espadas que cercavam a cidade. E Eliseu disse: olha, mais são os que estão conosco dos que os que estão com eles. Que palavras poderosas. E sabe o que aconteceu? Deus cegou aquele exército todo de cegueira. E eles ficaram tateando na escuridão. Meu amigo, talvez esse próximo ano você esteja temeroso, mas eu quero dizer para você que mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E a minha oração é que Deus abra também os meus e os teus olhos para que possamos ver que Ele está no controle de todas as coisas e que Ele não vai te abandonar nesta hora difícil. E que o ano de 2025 será um ano de vitórias, de bênçãos na tua vida. Confia nele, não tema, portanto, aqueles que, assim como aquele jovem que olham e vê e só vem dificuldades e problemas e exércitos de inimigos ao nosso redor, como diz as Escrituras, ainda que um exército acampe contra nós, não temerá o meu coração, porque mais são os que estão conosco dos que estão com eles. Ore comigo agora. Meu Deus, eu peço em nome do Senhor Jesus, que o Senhor arranque as escamas dos nossos olhos, assim como arrancou as escamas dos olhos daquele jovem, o jovem de Eliseu, para que possamos ver exércitos de anjos poderosos acampados em torno de nós para nos proteger e nos guardar. Que este ano, Senhor, seja um ano de vitórias, um ano de bênçãos, um ano de conquistas, que coisas grandes aconteçam na nossa vida. Portanto, Senhor, afaste de nossa vida todos os percalços, todas as amarras sejam rebentadas, que todos os ferrolhos sejam partidos, que portas se abram, Senhor, diante de nós neste novo ano. Fica conosco e salva-nos um dia para o Teu reino. Nós o pedimos em nome de Cristo, aquele que vive e que reina para todo sempre. Amém.